Olá pessoal, hoje vamos apresentar um experimento de física bem simples, mas muito interessante, que envolve eletricidade estática. No nosso experimento, pegamos um balão, esfregamos em uma camisa e depois colocamos ele na parede, e ele ficou grudado. Mas por que isso acontece? Esse fenômeno está relacionado com um processo chamado eletrização por atrito. Ao esfregar o balão na camisa, ocorre uma transferência de elétrons entre os materiais. Isso faz com que o balão fique carregado eletricamente. Nosso objetivo com esse experimento foi justamente entender como as cargas elétricas se comportam e como podem causar efeitos visíveis no dia a dia. Agora eu vou explicar o porquê do balão grudar na parede no ponto de vista da física. Quando a gente esfrega o balão na camisa, que no caso foi o meio que a gente usou para fazer o experimento, ocorre a eletrização por atrito. Nesse processo, o material ele vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. O balão geralmente ele vai ficar carregado negativamente, ou seja, ele vai ficar com excesso de elétrons. Outro ponto importante é o tipo de material. O balão é feito de borracha, que é um material isolante, ou seja, ele é um material ali que não deixa as cargas elétricas se movimentarem facilmente, né? Por isso ele consegue segurar os elétrons que ele ganhou ao ser esfregado e diferente, né? Ele é diferente disso de alguns materiais ali, como o metal, por exemplo, que eles são condutores e eles não mantêm essa carga por muito tempo. Já o balão não, ele, como ele é de borracha, ele é um isolante, ele mantém por mais tempo, que é importante para o experimento dar certo. Porque se fosse por exemplo, um metal, ele não funcionaria por causa que ele não seguraria muito essa energia por muito tempo, né? Aí, quando a gente aproxima o balão da parede, acontece um fenômeno chamado indução eletrostática. Mesmo que a parede ela seja neutra, as cargas dentro dela vão se reorganizar. Aí, as cargas positivas dessa parede, que já reorganizadas, elas vão ser atraídas pelas cargas negativas do balão. Por serem, né, duas cargas opostas, elas se atraem. Logo, o balão fica preso ali, né, por um tempinho ali. É, e dependendo da carga, né, se a carga fosse negativa, na parede também fosse negativa, o balão não ia grudar, ele ia repelir. Então, ou vice-versa, se as duas cargas fossem positivas, ia ser repelido. Só é possível porque são cargas negativas, cargas opostas. E elas se atraem. Então, o balão vai acabar ficando preso, né, como eu havia mencionado já, na parede. Bom, esse tipo de fenômeno acontece com frequência no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente tira uma blusa de lã e o cabelo fica arrepiado, ou quando pequenos pedaços de papel são atraídos por objeto carregado, né? Então, é muito comum a gente ver isso no dia a dia, a gente só não percebe muito porque são coisas pequenas, mas é muito comum ver isso no dia a dia. Além disso, o resultado do experimento também ele pode depender do ambiente. Se tiver um ambiente seco, o efeito vai ser mais forte, porque o ar não tem muita umidade. Já em dias úmidos, né, um dia chuvoso ali, com umidade no ar, ventando aquele vento frio, ele vai ajudar, a água no ar, né, ele vai ajudar a dissipar as cargas elétricas, dificultando o efeito. Tal que a gente demorou muito para gravar esse experimento por causa que o clima estava muito úmido e, né, o efeito não estava sendo o esperado. Então, acabou tendo umas dificuldades por causa disso, mas nada que atrapalhasse na hora de fazer o experimento. Atrapalhou um pouco, mas nada que não desse para fazer o experimento. Bom, esse experimento ele vai mostrando assim como forças invisíveis como a força elétrica podem agir à distância, né? E que, né, a gente está em todo o cotidiano, mesmo a gente não percebendo muito, porque são coisas pequenas, mas se você olhar com atenção, você vai perceber. Então é um experimento físico ali muito importante e muito fácil de ser feito. Recomendo que façam. Para concluir, esse experimento simples demonstra conceitos muito importantes da física, como a eletrização por atrito e a indução eletrostática. E mesmo usando apenas um balão e uma camisa, a gente conseguiu observar um fenômeno científico real acontecendo, o que ajuda muito na compreensão da teoria. E isso mostra que a física não está só nos livros ou nas fórmulas, mas também no nosso dia a dia,
em situações simples que muitas vezes passam despercebidas. Além disso, esse tipo de eletricidade também tem aplicações importantes na tecnologia. Ela é utilizada, por exemplo, em impressoras a laser, que usam cargas elétricas para fixar o toner no papel, e também em filtros de ar que conseguem atrair partículas de poeira e poluição. Então, com esse experimento, a gente conseguiu entender melhor como as cargas elétricas se comportam, como elas interagem entre si e como podem gerar efeitos visíveis, mesmo sendo invisíveis. E esperamos que nosso vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor esse conteúdo de forma prática e interessante. Obrigado pela atenção.